A manchete é: Silas Malafaia faz o diabo e diz que é em nome de Deus. Falando sério, tá rolando um ativismo aí para manter as igrejas abertas durante a pandemia, durante o pior momento da pandemia. A coisa tá indo longe demais e pior, tá funcionando. O pastor Silas Malafaia você bem conhece, talvez pelos rolos em que ele se mete de quando em quando, rolos envolvendo uma grana assim de origem, enfim, deixa pra lá. Ou então talvez você conheça o Silas Malafaia pela histeria moralista e na maioria das vezes homofóbica também. É claro que alguém com esse perfil jamais deixaria de dar apoio ao governo Bolsonaro em todas as frentes. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. E olha, o Malafaia tem sido isso aí mesmo. Mais do que um beneficiado e um beneficiador do governo, esse tem sido assim um aliado de primeira hora. Trata-se de um pastor que aderiu ao culto, ao mito. E desde que o Bolsonaro chegou ao poder, o Malafaia começou a se sentir assim um pouco mais à vontade para usar uma verve meio violenta, uma verve que combina bem com o bolsonarismo. E essas falas, assim, agressivas, odientas, elas não param nem durante a Semana Santa, que é um período em que o cristão deveria parar e refletir um pouco sobre um Cristo que sofreu por ele, que sofreu em nome dele. E uma conclusão natural dessa reflexão seria a de não espalhar mais sofrimento e ódio pelo mundo. Infelizmente essa não parece ser a conclusão do Silas Malafaia, porque durante a Semana Santa ele se saiu com essa postagem aqui, que irritou e ofendeu muita gente, e com razão. Nesse post, ele presenteia o seu rebanho com um vídeo da Roberto Jefferson Produções. O Roberto Jefferson, você sabe, ele tem muito em comum com o Malafaia. Primeiro porque o Roberto Jefferson também tem uma ligação assim com TV, também se dá bem diante de câmeras, gosta assim de fazer um tipão meio teatral. E como o Malafaia, o Roberto Jefferson também está metido em mais maracutaia do que eu seria capaz de contar com os dedos da mão. Ah, e tem outra semelhança. É que, como o Malafaia, o Roberto Jefferson também aderiu ao bolsonarismo de maneira total. No vídeo que o Malafaia compartilhou, o Roberto Jefferson sugere transformar cada igreja num porão do DOPS, numa central de tortura. Quero mostrar aos cristãos o kit anti-Satanás. O Satanás quer fechar a igreja para impor o comunismo no Brasil. Kit anti-Satanás. Primeiro, 20 cristãos de uma igreja decididos precisam desse primeiro instrumento aqui, ó. Isso é uma balaclava. É, de fato, a balaclava me parece assim uma coisa realmente muito cristã. Eu até consigo imaginar um novo culto assim em que cada sacerdote usa uma balaclava, principalmente na hora de pedir o dízimo. Deve ajudar. Porque a hora que chegar o Satanás para fechar a igreja, você não pode respirar o ar do Satanás para não adoecer. Então o Satanás vai chegar, vocês fecham a porta da igreja e todo mundo de balaclava. Tem que olhar o Satanás armado. Tem um Satanás armado, esse imediatamente um irmão patriota bota fora de combate. Aí o outro vai estar com uma lata de spray de pimenta na mão. Tem que ter alguém com uma perna dessa de enxada ou um taco de beisebol e bater aqui, ó. Não é de frente, é de lado, assim, ó. Nesse braço que a lata vai cair. 3, quando tiver acontecido isso, um chicote. Para botar o Satanás para correr, o chicote. Deem uma coça de chicote no Satanás. Porque a maneira de se exorcizar o Satanás é no chicote. Eu acho que deu para entender que a violência que ele está incitando é contra os guardas municipais ou então contra as polícias que teriam a obrigação de fiscalizar se as igrejas estão abertas ou estão fechadas, obedecendo ou não o que cada cidade ou cada estado estabeleceu em termos aí de isolamento social.
E acho que deu para entender também até que ponto essa gente pode ir para defender os próprios interesses e os próprios negócios, porque é disso que se trata. Negócios. O fato mesmo é que eles conseguiram o que eles queriam. O ministro Nunes Marques, do STF, foi lá e liberou os cultos pelo Brasil inteiro. O Nunes Marques, você sabe, é aquele que o Bolsonaro indicou há pouco tempo para o Supremo Tribunal Federal. Tem umas 3.000 pessoas morrendo diariamente e as igrejas não podem parar. Isso não faz muito sentido para mim, porque se Deus é onipresente, então por que é que você tem que ir na igreja para que Deus te ouça? Sabe, que Deus é esse que tem o alcance do modem de Wi-Fi aqui de casa? Não é possível. Enfim, o Nunes Marques comparou a igreja a mercado, farmácia e transporte público para dizer que igreja é sim fundamental, é uma atividade essencial e tem que continuar aberta. Todo mundo noticiou e, claro, a Rede Record também. A decisão do ministro Cássio Nunes Marques foi em resposta a um pedido da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Na decisão, outro ponto a ser destacado é que o ministro disse que agora estados, Distrito Federal e municípios se abstenham de editar ou de exigir o cumprimento de decretos ou atos administrativos locais que proíbam completamente a realização de celebrações religiosas presenciais por motivos ligados à prevenção da Covid. A liberação de cultos religiosos começa a valer a partir de amanhã, que é domingo de Páscoa. Para ser justo, a decisão do ministro Nunes Marques até tem algumas considerações assim a respeito da pandemia. Ele tenta demonstrar algum cuidado com a Covid. Na decisão ele aponta que medidas sanitárias devem ser respeitadas. Que medidas são essas? Vamos lá. Uso de máscaras, obrigatório nas igrejas, afastamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas que estão presentes ali no culto, ainda ambiente arejado com portas e janelas abertas. E mais, a igreja não pode estar lotada a mais que 25% da sua capacidade total. Cada templo também tem que disponibilizar álcool gel para os fiéis e tem que medir a temperatura na entrada, aquele revolvinho. Da equipe do Vozão para esse jogo decisivo demais. Que é isso, hein? Teve a resenha. Tem que ter a resenha. É claro que é muito mais difícil de fiscalizar todas essas coisas do que simplesmente passar na frente e ver se a igreja está aberta ou fechada. Então, muitas dessas medidas vão ser desrespeitadas pelo Brasil inteiro. O Silas Malafaia comemorou. Por liminar do ministro do STF, Cássio Nunes, cultos presenciais liberados. Significa que prefeitos e governadores não têm mais poder sobre decisão de culto. Isto é, você pode ver aí, com regras sanitárias. Até que o presidente do STF reúna o pleno do Supremo para dar uma decisão final. Aproveito e mando um recado para o bobalhão do prefeito de Belo Horizonte, senhor Calil. O senhor não tem mais poder para impedir culto. Decisão liminar se cumpre. Aconselho o povo de Minas Gerais a nunca mais votar nesse cara. E amanhã, tudo que é religião de Belo Horizonte com portas abertas. Essa que é a verdade. Fica aqui o meu agradecimento pela colaboração do Procurador-Geral Aras e também do ministro André Mendonça e a decisão do ministro Cássio Nunes. Espero que o Supremo mantenha essa decisão para a garantia constitucional que o lugar de culto é inviolável. Deus abençoe a todos. Me permita ser bem direto, bem franco. Vai morrer gente por causa disso. Vai morrer mais gente por causa disso. E aí é bom entender que interesses estão envolvidos na coisa toda, que politicagem está no meio disso. Dá uma olhada nessa reportagem aqui da BBC sobre o assunto. Aqui você vai ler que nessa semana de Páscoa, tanto a PGR, que é a Procuradoria-Geral da União, quanto a AGU, que é a Advocacia Geral da União, pediram ao Supremo a suspensão de decretos municipais e estaduais que limitavam cultos religiosos. Os dois órgãos são comandados pelo Procurador-Geral, o Augusto Aras, e pelo Advogado-Geral da União, o André Mendonça, respectivamente. Os dois são cotados como fortes candidatos à indicação de Bolsonaro para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello, que vai se aposentar do STF em julho. Analistas políticos apontaram os pedidos como uma forma da dupla ganhar força com o segmento evangélico, que é a base de sustentação de Bolsonaro. Pastores de grandes igrejas evangélicas são críticos da suspensão de cultos como medida de enfrentamento da pandemia. O presidente já afirmou que pretende indicar uma pessoa terrivelmente evangélica para o Supremo.
Será que deu para entender? Tem 2 caras em postos muito importantes, um na AGU, outro na PGR, disputando para ver quem dá mais arrego para pastor. E eles têm que fazer isso porque quem quer que vença essa competição tem mais chances de ganhar uma vaga no STF. É muito amor ao próximo cargo. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.